Já chamei a Kátia. Como é que tá a imagem aí, gente? Dá um feedback. O som, a imagem. Olá, desculpa, eu estava sem som. Olá. Tô. Você tá me ouvindo? Tá. É que eu recebi uma mensagem falando que não estava me Eu tô ouvindo. te ouvindo com o fone de ouvido. Mas eu Sem o fone de ouvido eu não te ouço. não me ouve, então deixa eu colocar o fone aqui. Deixa eu só pegar meu Ah, fone alguém aqui falou que rapidinho. tá ótimo. Olá, tudo bem? Ih, ficou sombra. E agora, vocês estão me ouvindo? Tá me Eu ouvindo te aí, ouço Derli? melhor agora. Ah, sim. Bom, já tem gente mandando mensagem aqui que te conhece. Ah, A Tamires te conhece. bacana. Gente, desculpa que eu tô meio Bom, esbaforida, que eu estava terminando o tudo, atendimento, eu vim correndo para ligar aqui o Insta, tá bom? Mas bom dia a todos. tá tudo bem, Kátia, Tudo com bem, graças a você? Deus. Tá tudo bem? Tá tranquila? Bom, eu estava explicando aqui pro pessoal sobre o trabalho, né? Ali já te deu um feedback também. E a gente está voltado com a saúde mental para os professores. Então, assim, já para começar, para a gente não perder tempo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua especialização, né, do seu trabalho, e você já respondesse uma pergunta um tanto quanto interessante. A saúde mental, ela sempre teve um conceito do que é saúde mental e como a gente cultiva o bem-estar. Durante a pandemia e esse período aqui pós-pandemia, que na verdade não é pós-pandemia, né? Que ela está voltando e a gente vê as notícias, né? Não. Nesse período, o conceito saúde mental ele tem mudado? As pessoas têm dado mais importância para isso? Por favor, nos Tá responda essa certo. Então, pergunta bom dia a aí. todos. Eu sou a Kátia Braz, né? Eu sou psicóloga, estou à frente aqui da Clínica Circos já há alguns anos, né? Como consultoria e atualmente como clínica também. Nós atuamos em várias áreas da psicologia, né? Temos um leque muito grande, porque eu falo nós porque não trabalho Sim. sozinha, tem vários profissionais que trabalham aqui comigo. E também as minhas especializações, né, elas estão dentro das áreas da violência contra a mulher, né, da violência doméstica, de gênero, da dependência química, tanto questão da família quanto questão do dependente, e também da saúde mental. Eu trabalhei muitos anos na área da saúde mental, Uhum. né? Então, como alguém que esteve inserida tão dentro da saúde mental, eu trabalhei 10 anos na internação psiquiátrica de um hospital. Então, assim, a saúde mental, Sim. ela ainda hoje eu penso que meio tabu, né? As pessoas têm muito receio, elas não entendem direito o que é saúde mental ou o que é falta de saúde mental. Então ficam alguns é, chavões, né? Algumas questões assim do senso comum, que a pessoa está um pouco triste, está com Sim. depressão. Se a pessoa de repente está alegre e triste num determinado momento da vida, ela é bipolar. Se a criança é muito agitada, ela tem TDAH, né? Ou se a Sim. criança faz assim, fala, pergunta, questiona, então ela tem o TOD, né? E assim Sim, sucessivamente. sim. Então, a saúde mental é um campo ainda pouco explorado e ainda com muitos preconceitos. As pessoas acham que se alguém tem algum transtorno mental, essa pessoa está fora da curva, essa pessoa não é produtiva, ela não é uma pessoa que tenha capacidades, né, de desenvolvimento nem como pessoa, nem como profissional, enfim. E tudo isso é tabu, né? A pessoa pode ter Sim. um transtorno mental, como por exemplo uma esquizofrenia, que é algo que muitas vezes pode até, em alguns momentos, ser incapacitante,
mas ainda assim são uma pessoa extremamente produtiva, né? Isso não tira dela outras áreas da inteligência, do conhecimento, das suas capacidades, né? Tanto de construir família ou de trabalho, enfim, né? Suas capacidades de modo geral como ser humano. Então, ainda hoje a gente vê o que acontece. As pessoas estavam todas muito voltadas, né? Respondendo aí a sua questão, muito voltadas para a construção e de fazer, e de ter tudo muito rápido, tudo muito, né? Para ontem, envolvidas num mal que eu digo que é o mal do século, né? Numa ansiedade sem fim, né? Sim, Sem freada, né? desenfreada. Eu costumo dizer que a ansiedade é o mal do século, né? Tudo é para ontem, todo mundo tem que estar Aham, feliz, todo mundo tem que estar produtivo, todo mundo tem que estar pronto para tudo o tempo todo. E aí vem a pandemia. E as pessoas precisam estar em contato com as únicas pessoas que elas evitavam, com elas mesmas, né? uhum. Porque a gente evita a todo custo. Tem Sim, sempre alguma sim, coisa para fazer. sim, Né? Eu preciso falar com fulano, eu preciso ajudar não sei quem, eu preciso trabalhar isso, eu preciso fazer aquilo outro. E aquela pessoa que importa mesmo, que somos nós, né? A gente evita. Então a gente mal se conhece. Então o que acontece? A pandemia vem, né? O confinamento, né? O isolamento social uhum, vem. As pessoas confundem muito isso também, né? sim, Você se manter isolado, assim, dentro de casa e tal, com o isolamento total de outras pessoas, né? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é um contato social muito produtivo e estamos cada um no seu ambiente, sim, né? E as pessoas se perderam, sim, sim, não conseguiam atuar dessa forma. E aí começaram a entrar em contato com elas mesmas, com as próprias dificuldades, né? E começaram a enlouquecer. Então começou a aparecer muita coisa. É, e outras questões entrar em contato com o outro, né? Então, eu tenho histórias aqui uhum, de mães que chegam e dizem assim, Kátia, essa pandemia acabou com meu filho. Olha, ele tá assim, ele tá, né, de tal forma, ele tem reagido. Aí eu digo, aham, mãe, o seu filho é assim, né? É que você tinha pouco contato com ele. E aqui eu não estou qualificando esta aham, mãe, esta mulher, né, que tem que trabalhar desse sim, contexto. claro, Mas a gente também não tinha essa relação próxima com os nossos. E aí começa a perceber, então começa uhum, a entender que existe algo para além de tudo que a gente vive, né, que é a nossa saúde mental, e as pessoas começam então a ficar um pouco mais preocupadas com isso. sim. É interessante esse ponto que você falou das pessoas terem contato com si mesma, porque a gente vive no modo automático, né? Essa questão da nossa mente estar no modo automático, no modo consciente. A gente consciente, a gente presta atenção até na nossa Sim, respiração. São fatos que, assim, quando nós estamos conscientes, acostumados com o automático, nós lidamos com as nossas sombras, com os nossos medos, com as nossas limitações, né? A gente presta mais atenção nos fracassos em si, né? Nos erros, então isso vai tudo culminando para uma saúde mental negativa, digamos assim, né? E pela sua experiência, Kátia, o que você acha que a gente mais tem que ficar atento nesse período? Porque, assim, professor, no nicho professor, né, que a gente está falando, o professor, ele é aquele cara que trabalha, por exemplo, tem gente que trabalha em home uhum, office, né? E esse cara que trabalha no home office, ele trabalha no escritório já, na empresa, né? Ele traz aquele escritório para casa, ele lida ali com as questões da casa, do ambiente, enfim. Mas o professor, ele tem um ambiente de trabalho, a sala de aula, que é muito diferente do contato virtual, né? E ele tem também a questão da preparação da aula. Eu acho isso muito interessante porque ele vai ter que juntar a preparação da aula, ele tem que juntar o ambiente que ele está trabalhando ali, ele junta a família, o contato, como a gente escreveu, a gente pediu um texto com uma professora amiga nossa, né? E o texto dela é emocionante porque ela fala do cheiro da sala de aula, ela fala do contato com o aluno.
essa questão de sermos seres sociais, né, que você falou, a gente precisa do outro, por mais que a gente está se relacionando aqui no modo digital, a gente precisa desse contato com o outro. É isso que nos desenvolve como pessoa, né? E o que mais implica em tudo isso? Qual que é a maior visão que nós temos que ter, a maior referência que nós temos que ter em nós, assim, que nós devemos mais prestar atenção nesse Então, sentido? falando do professor, eu tenho netos, né? Crianças que estão também nesse sistema do ensino à distância. Sim. Então, eu vou começar por aqui, né? Nós não temos, eu falo Certo. eu, nem, né, os pais dos meus netos, tinha estabelecido uma condição de um ensino à distância. Ninguém sabia de nada, né? Nem no ensino, tudo novo. Tudo novo, Existem né? empresas que já trabalham com home office, né? Mas, então, essas Sim. pessoas estão um pouquinho mais preparadas, mas em sua grande maioria, não. Então, o mundo, de modo geral, está migrando para um novo momento que pode ser maravilhoso, né? Mas a princípio é assustador. Sim. Eu costumo dizer que a gente deu um giro de 360 da noite para o dia, né? Então, tudo mudou, todo mundo teve que se adaptar. Do início da pandemia para cá, eu tenho feito muita live, eu feito muito trabalho, né, reunião, falando sobre a ansiedade, sobre como lidar com isso, né, sobre quanto que o trabalho home office, ele impactou de uma forma muitas vezes negativa na vida da família, porque assim, eu vou para o meu trabalho, então vamos juntar aqui também a questão do professor. Eu saio da minha casa a determinado momento, determinado horário, vou para aquele ambiente, desenvolvo o meu trabalho e volto para minha casa. Sim. Então lembra que eu falei que a mãe não entendia muito bem o que estava acontecendo com o filho? Porque ela ficava fora, né? Então voltava, era um outro ambiente. Agora eu tenho que estar dentro da minha casa, sem nenhuma preparação, que nós não temos essa preparação, nós não temos essa cultura. Então eu tenho que me organizar em qualquer cantinho, de qualquer maneira. E aí, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né? Que uma psiquiatra colega minha, ela dizia que quando você está de férias em casa, vai junto com você o Jaque. Conhece o Jaque? Já que você está aqui, faça isso. Já que você está aqui. Então, nós não temos essa cultura do home office. Então, aquela mãe, aquela mulher, aquela professora, aquele profissional saía de casa e ia trabalhar. E ali ele conseguia desenvolver o trabalho da casa. Mas ele está em casa. E aí a esposa diz: já que você está aqui, aperta esse parafuso, troca essa lâmpada, faz, né, pinta essa parede. Já que você está aqui, esposa, faça aquela comida, faça, né? E os filhos também querendo atenção. Então, tudo isso dificulta muito para todo mundo, para todo trabalhador. A gente não tem essa... Então, até todo mundo se organizar, né? Então, eu dou algumas dicas até, né? Eu digo, olha, converse com seu chefe. Diga para ele que, em determinado momento, talvez entre uma criança na tela, né? Um cachorro, um gato. Isso vai acontecer. Nós estamos num outro momento, até todo mundo se adaptar, né? Divida o seu trabalho em turnos, para que você possa, se organizar em casa, se organizar, né, com as crianças, se organizar com o seu trabalho. Mas no caso, e assim, só voltar um pouquinho, tudo isso gera uma ansiedade, uma angústia, um dilema. Se a gente entender que as pressões no ambiente de trabalho desenvolvem no sujeito uma situação que se assemelha à depressão, que nós chamamos de síndrome de burnout, né? Isso vai acontecer dentro de casa também, porque toda essa dificuldade é uma dificuldade do trabalho, né? Que envolve o trabalho. Então, essa pressão, eu tenho que entregar prazo, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que dar aula, as crianças falam. Se dentro da sala de aula já tem uma dificuldade, porque a nossa cultura foi mudando, né? O professor foi perdendo a importância que ele tem, e ele tem muita importância, né? Ele foi perdendo e se perdendo dentro disso. Se lá, no contexto da sala de aula, já é difícil e ele já sofre com as pressões, né, que vem algumas coisas de fora, e ele não pode ser aquele professor que ele sabe que ele pode ser, né? Ele tem que seguir algumas coisas. Sim. Pressões da Total, instituição, né? Também, né? Total. Dentro de casa, então, ele nunca foi preparado para isso. Então, isso, se ele já trazia,
se aglomera, né, potencializa e toma uma dimensão muito grande. Sim. Se ele não trazia ainda, começa a trazer, porque se perde aquelas... Aí eu vou falar como usuária do serviço, né? Eu vejo as minhas netas fazendo a aula. As crianças ficam perdidas. Todas elas querem a atenção da professora o tempo todo. Sim. Né? Tem criança que desliga, que dorme. Tem criança que fala sem parar, não consegue. Né? Tem os pais que querem atenção para os filhos deles, porque aí os pais participam da aula também. Né? Então, assim, tudo muito confuso. E isso gera ainda mais confusão. Uma coisa é você e eu aqui, né, com as pessoas que estão participando aqui com a gente, interagindo e tal, conversar. Outra coisa é ter nessa mesma tela 20 pessoas, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, aqui comigo pessoas que interferem, aí com você pessoas que interferem. Então, assim, é muito desgastante, né? Gera um clima de ansiedade muito grande. Exatamente. E também exige muito do professor a questão da qualidade, né? De manter a qualidade do ensino. E o professor ele tem muito essa pegada de transmitir o saber e ele precisa daquele feedback se está sendo transmitido aquele saber, se tá, como é que está sendo a recepção dessa informação. As pessoas estão absorvendo e eu tenho costume também, eu gosto de falar em público. E quando você fala em público assim, você geralmente olha pro rosto das pessoas e tem gente assim, ó. Esse negócio de confirmação, isso que vai dando gás ali pro professor, enfim. E é muito interessante essa questão da qualidade, porque eles têm essa exigência de qualidade, né? De manter a qualidade do ensino, manter a qualidade da transmissão. Tem a questão também que a gente viu muito interessante da participação dos alunos durante a aula. Isso daí dá um gás tremendo, forte no professor. Porque o professor fica lá falando, né? No monólogo. E em silêncio. Aí, de repente, ele fala assim, alguém quer dizer alguma coisa? E quando ninguém diz nada, a gente sente aquela agonia do professor, aquele negócio, né? Mas essa exigência em excesso, quais são os sintomas, assim, para eu, como professor, prestar atenção em mim e falar, cara, beleza, eu tenho que exigir o melhor de mim, eu tenho que dar o meu melhor trabalho, eu tenho que fazer o melhor de mim, mas como eu percebo, qual é o sintoma de você falar, eu tô exagerando, pode se tornar uma síndrome de burnout. Eu posso estar exagerando na ansiedade aqui, sei lá, tá somatizando alguma coisa. Como é essa linha tênue aí? Então, Como é que funciona geralmente, isso? como que a gente percebe? A pessoa vai ficando mais entristecida, né? Ela vai ficando desmotivada, ela apresenta uma canseira diária, né? Que não é compatível com a rotina que ela está estabelecendo de vida. Ela vai perdendo o interesse pelo trabalho dela. Então, ela vai preparando, de repente, eu tenho que preparar a aula, eu preparo 5 minutos antes. Não tenho mais aquele interesse. Começa a se questionar se realmente aquela profissão é válida para ela. Né? Começa a se questionar se ela é capaz de exercer aquela profissão. Então, ela vai perdendo o gosto por aquilo. A gente vê, né, em todas as profissões, mas estamos falando de professores. A gente vê professores com uma energia de buscar, de pesquisar, né, de construir, o que você vinha falando, né, o professor com toda aquela vontade. E, de repente, ele começa a dizer, não, eu ensino só isso aqui mesmo. Qualquer coisa eu pego a apostila, faço... Né? Ele começa a desmotivar. Dentro de casa, começa a ficar irritado com a família, começa a perder a paciência muito fácil. Né? Essa exaustão que ela vem, pode dormir 10 horas, mas acorda extremamente cansado. E começa a se isolar. É uma característica. Começa a se isolar. Não quer, dentro de casa, conversar mais com as pessoas, não quer mais conversar com os amigos. Isso vai, né, tomando uma crescente. Daqui a pouco ele não consegue. Aí começa a entrar com outros sintomas que se assemelham a uma crise de ansiedade generalizada. Então, começa a chegar perto da hora de dar a aula, ele começa a ter tremedeira, começa a ter estômago, problema de intestino, né, taquicardia, de repente começa
Aí é a somatização Exatamente, já já. começa com algumas somatizações que são Sim. complicadas, né? O professor, no seu dia a dia normal, ele já traz algumas dificuldades, né? Então, problema com corda vocal, muitas vezes Uhum. problema de estômago, porque fica agitado, ansioso, fica nervoso com toda aquela situação dentro de sala de aula. Agora, se eu estou numa sala virtual com 20 câmeras desligadas, né, e uma zoeira, eu não sei, é como você disse, eu não sei se as pessoas estão me vendo, se eu estou falando sozinha, né, se eu tô, se alguém Uhum. tá entendendo o que eu estou dizendo. Recentemente eu fiz uma SPAT Sim. numa grande empresa, fiz uma É. falando justamente sobre essa questão da Covid, da ansiedade, do home office, né? Só que pelo aplicativo que a Sim, sim. empresa utilizava, eu não via ninguém. Então eu abri a minha tela, né, passando a minha Hum. tela, a minha aplicação, e Aham. eu só via a minha tela. E a quantidade de Nem pessoa que isso. tinha? Nem a Eu só via a minha quantidade, tela como se eu estivesse nossa. na frente do meu computador, sozinha. Aham. E nos Sim. primeiros minutos, aquilo foi extremamente. Me incomodou muito, né? Me incomodou demais, porque eu tinha uma sensação estranha de estar falando sozinha com o meu computador. Eu sei que tinham pessoas Uhum. assistindo, eu sei porque a empresa já tinha, né, falado sobre as inscrições e tal, mas ninguém, eu não podia ver o chat, aqui a gente já vê o chat, né? Ali naquele aplicativo, o chat eu via. Sim, sim. Né? Eu consigo Aham. entender o quanto é angustiante. Você se sente meio maluco, né? Estou falando aqui sozinho com a tela do meu computador, Sim. né? Então, esse professor que tem, inclusive, né, para além disso, dar uma resposta. Essa criança que ela está falando, esse precisa Uhum. ali na hora da prova mostrar que aprendeu alguma coisa. Na sala de aula convencional, Sim. isso já não é só uma questão do professor, né? O ensino-aprendizado, ele é dos dois lados. Uhum. Mas, É mas nessa dialético, né? questão do virtual fica ainda mais complicado. Porque a criança dorme, porque a criança não Uhum. entende. Né? Esses dias eu estava acompanhando a minha netinha e ela começou a chorar, porque ela não conseguia entender Sim. a professora falando, o outro aluno falando, o outro falando, tinha uma mãe perguntando, tinha um pai que estava falando lá no fundo, né, conversando com a esposa, e o microfone da criança estava aberto. Então a minha neta começou a chorar, que ela não estava dando conta. E para mim, fui olhar, também Uhum. era difícil. Então eu também percebo que para os pais também é difícil. Para mim foi Sim. difícil, eu não estou entendendo Claro. né? Sim. Até entender tudo. Então, assim, é uma Aham. dinâmica muito complicada. Então, a professora não consegue ensinar, o aluno Complicado. não consegue aprender. Sim. Eu vejo, para alunos universitários, eu vejo uma questão fundamental que, na minha opinião, tem que ser praticada, que é a questão da autonomia, né? Vai muito da autonomia do cara. Eu estou estudando à distância, eu posso muito bem, quando for fazer uma prova, né? Ir lá no Google, tal, a gente faz em equipe e tal, mas vai muito da autonomia da aprendizagem, né? Do aluno em si. E essa questão também do professor é muito interessante porque, assim, o professor, por exemplo, tem que exercitar muita leitura, né? O professor lê muito. Aí pega um fim de semana. Vamos supor que o professor está um fim de semana lá na praia. Aí ele está lendo um livro lá na praia. Mas espera aí, ele está lendo um livro para lazer ou ele ainda está trabalhando, né? Como é que ele faz essa distinção? E outra, essa questão de autocobrança. Eu gosto muito, eu me cobro muito, né? Eu me conheço, então percebo quando a autocobrança está sendo exacerbada, mas eu me cobro muito. E essa autocobrança, ela também, de um certo nível, ela é saudável, né? Ela é uma autocobrança saudável. Mas tem esse ponto que você muito bem disse, Kátia, da síndrome de burnout, né? Da ansiedade. Quando essa autocobrança começa a ficar uma coisa louca. Aí você percebe, como você disse, quando vai dormir, no sono e tal, enfim, né? Agora, só para a galera que está assistindo a gente aí,
para avisar, esse é um trabalho que a gente está fazendo, um trabalho acadêmico que a gente está fazendo. A Kátia, ela é uma psicóloga. A gente está falando um pouco sobre saúde mental dos professores na pandemia. E a dupla que está fazendo esse trabalho é Ederly e eu, Ederly Centurion. Quem quiser achar ela aí no Instagram também, adiciona ela. E assim, Kátia, os conflitos do home office. Você que faz terapia, né? Dá terapia. Quais são os maiores conflitos que as pessoas. Quais são os maiores conflitos que as pessoas trazem para você nessa questão do home office? As maiores dificuldades é não ter privacidade, né? Não tem privacidade. Interessante. Eu atendi um paciente online, né? E esse paciente, no determinado momento, ele me pediu licença e disse assim: eu vou entrar no banheiro. Eu vou ficar aqui no banheiro conversando com você, porque é o único lugar que eu consigo um pouco de privacidade. Porque uma coisa é você trabalhar home office no momento em que todo mundo também está fazendo as suas atividades. Então a criança vai para a escola, né? O marido ou a esposa vai para o trabalho e você está lá na sua privacidade para o seu trabalho. Em tempos de pandemia, a privacidade acabou, né? Então isso fica ainda mais complicado. Você ter que se dividir no mesmo momento entre o profissional e o familiar, né? Sim. Essas são as maiores demandas, então, da questão da Porque a pessoa acaba... privacidade. Lembra do Jaque que a gente brincou aqui, né? Então, Sim, sim, então eu estou sim. aqui conversando com você, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, né, de informação, enfim. E de repente alguém chega para você ou para mim, né, e diz: oh, o almoço está lá na mesa, viu? Oh, você pode vir, né? Então isso pode acontecer, né? Sim, E isso traz muita sim. angústia, muita ansiedade, porque você está trabalhando num lugar que não é apropriado, que não está preparado para isso, né? Você tem uma internet que você precisou aumentar o gasto, porque não dava conta da demanda. As pessoas estão todas dentro de casa ao mesmo tempo, e isso vai gerar, né, muita angústia. Agora você falou uma coisa aí, uma questão Sim, sobre o sim. professor. Por exemplo, o professor está na praia, ele está lendo, ele está trabalhando ou relaxando, né? E isso é uma questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque é uma das coisas que a gente falou Sim, sim. muito nesse começo de pandemia. Nós precisamos saber, né, estabelecer os limites. Então, saúde mental, ela não está inserida na falta de doença, a ausência de doença, então eu tenho ausência de doença e tenho saúde mental. Não. A saúde mental, ela está inserida numa qualidade de vida, né? Social, psicológica, né? Em tudo aquilo que nós convivemos. Então não é só a ausência de doença ou de algum transtorno, é aquilo que a gente vive. Então, para que eu tenha saúde mental, eu preciso estabelecer alguns limites na minha vida, né? Agora na pandemia, por exemplo, que ficou tudo junto misturado, qual era as dicas que a gente dava? Primeiro, levante da cama todos os dias num horário pré-definido, né? Esqueça essa história de segunda é quinta, quinta é sábado, domingo é terça, não. Segunda é segunda, terça é terça, né? Então, por menos que você tenha atividades para fazer, porque você está muito tempo dentro de casa, estabeleça uma rotina. Levante, faça a sua rotina da manhã como se você estivesse saindo para trabalhar. Troque de roupa, né? Estabeleça aquilo e crie a rotina do dia. Isso é muito importante. E também deixe marcado a semana. Segunda a sexta é dia de trabalho. A minha rotina é X. Sábado e domingo, a minha rotina é Y. Eu tenho que marcar o final de semana. Ah, não dá para marcar o final de semana que eu não posso ir na praia, eu não posso ir no shopping, eu não posso ir na balada. Ok? Mas marque o final de semana dentro da sua casa. Então, assim, segunda a sexta, dentro do meu cronograma, eu tiro para as leituras do trabalho, né, de informação, para fazer as atividades. Final de semana, eu vou fazer o cachorro quente com a família, eu vou fazer o churrasco,
eu vou ficar de bobeira, talvez no domingo eu não tire o pijama, Sim. né? É outra rotina. A gente tem que marcar isso. Nós somos seres que precisamos de alguns ritos, né? Nós precisamos, Sim, sim. senão fica tudo misturado mesmo e tudo perde sentido, percebe? E aí a gente vai ficar enlouquecido. Sim. Eu posso fazer a leitura, né? Eu posso pegar lá um livro de Freud e ler no domingo na praia. Eu posso, mas não. Vixe, Pois é. Mas Freud. porque eu estou pensando naquele X atendimento. Não, eu preciso dar um sossego para minha mente, mesmo que eu esteja lendo Freud. Sim. Que eu tenho que entender naquele momento a leitura é pelo gosto pessoal, né? Mesmo que seja uma leitura que... Sim, é difícil isso daí. Você falou da rotina, né? A gente estuda também psicanálise e vê a rotina importante desde a infância, né? O Winnicott fala muito sobre isso, que a rotina ela coloca ali o eixo, ela faz você ter uma previsibilidade do que pode ocorrer, ela te dá um gap entre uma ação e outra para você poder fazer algo bom, algo eficaz. E, cara, é difícil, é difícil, é difícil. Eu geralmente converso com pessoas que a gente sempre tá nessa pegada de, não, a gente tem que fazer, vamos fazer. Ah, é domingo? Domingo é dia de trabalhar também, vamos fazer. A nossa sociedade exige isso. Tem um livro muito interessante que está na minha lista aqui. Travou? Voltou, tá Voltou? voltando, voltou. Tá Voltou. tranquilo? Tem um livro até que está na minha lista aqui, que é de um coreano, fala sobre o excesso de positividade também, né? Essa questão do eu tenho que estar bem. Não, você não tem que estar bem. Quem disse que você tem que estar bem? Eu não tenho que nada. Eu não tenho que produzir mais, eu não tenho que nada. Mas esse limite para estabelecer é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade que exige essa competitividade, né? A gente vive numa sociedade que exige essa parada de você chegar à noite em casa e falar, meu, estou exausto, que eu trabalhei muito, produzi muito, pô, e hoje foi legal. Consegui cumprir algumas coisas da minha lista de tarefa, pô, foi produtivo. Ah, não consegui fazer nada na minha lista. Porque, querendo ou não, a gente cai nessa. Por mais que, eu falo por mim, por mais que eu me pondere algumas vezes e falo, não, vou dar uma relaxada. Vou ficar navegando na internet um pouco, vou ver uns vídeos engraçados no YouTube, vou fazer alguma outra coisa. Mas aí, por exemplo, você cai, dali meia hora você cai em alguma coisa, por exemplo, a gente da psicologia, né? Você cai em algum conteúdo de psicologia e fala, meu, é muito interessante, tem que ler esse livro. Nossa, você não acredita nesse vídeo aqui, eu tenho que assistir. Aí você já coloca a mente já fica trabalhando. Minha esposa me cobra, fala, cara, você tem que dar uma desligada de vez em quando, de domingo e tal. E é muito complicado isso daí. Você teria alguma dica, fora essa da rotina, né? Pô, de percepção, assim, você falar, cara, porque a ansiedade, é ansiedade também, né? Essa questão de eu falar assim, eu não consigo desligar, eu não consigo parar de ver conteúdo sobre isso. É um pouco de ansiedade porque você tá uma sensação de você estar ficando para trás. Uma sensação de, ainda mais com a comparação da rede social, você olha e fala, mano, tem gente voando, as pessoas estão trabalhando, estão produzindo, estão fazendo. O que eu estou fazendo, né? Como você percebe essa comparação? E fala um pouquinho dessas Então, comparações Raul, aí, se Tati. comparar, eu penso que é a maior cilada que a gente pode criar para a gente mesmo, né? Sim. Tem uma situação que acontece muito hoje com os nossos jovens, nossos adolescentes, né? Que tem trazido, assim, quadros de depressão muito fortes, que é essa questão de se comparar. Aqui no meu Instagram, sem sair aqui deste quadradinho que eu estou, hoje eu estou com a luz meio ruim, não deu para eu, né? Mas assim, sem sair desse quadradinho que eu estou, eu consigo estar em Paris, França, Portugal, onde eu quiser. Eu consigo estar feliz. Sim. Por quê? Eu tenho um fundo aqui, se eu colocar um chroma key, um fundinho verde, eu coloco qualquer imagem, sem sair deste quadradinho. Né? Então, sem sair do meu quarto, por exemplo, eu sou um adolescente, eu consigo ter 500 mil likes
numa publicação, né, que eu estou dizendo que eu estou fazendo coisas, que minha vida é maravilhosa. E aí um outro adolescente olha as minhas postagens e diz, nossa, eu queria ser como ela, o que ela faz, eu não consigo, eu sou um zero à esquerda. Né? E às vezes eu só estou aqui nesse meu quadradinho, eu só soube mexer direito com a questão da tecnologia, né, na imagem. Então, se comparar é complicado, porque nós temos saberes diferentes, né? Nós caímos nessa armadilha sempre. São saberes e necessidades e condições diferentes. Então, o estudante... É utopia não se comparar. Mas assim, o estudante de psicologia, por exemplo, terão sábados e domingos que ele vai ter que ler, porque na segunda ele vai ter uma prova, né? Mas é um momento da vida dele, é um estágio. A gente não pode, né, se fechar nisso. O cara é excelente em tal coisa, né? Por exemplo, tem pessoas que são excelentes em matemática. Eu jamais serei excelente em matemática, porque não é a minha expertise e eu não tenho o menor interesse, certo? Eu tenho interesse nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu quero fazer, na profissão que eu desenvolvo, né? Então eu não posso me comparar com aquele sujeito. São saberes diferentes, necessidades diferentes, condições diferentes, né? Então eu preciso aprender a entender isso, né? O que eu faço, sabe qual é a melhor coisa? Sabe aonde eu sou sensacional? Naquilo que eu gosto. Naquilo que eu gosto, né? Sim. Naquilo que me dá prazer. Né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito, muito agraciada, né? Eu tenho muito que agradecer, porque eu trabalho, né? Eu sobrevivo daquilo que eu gosto de fazer. Então me dá muito gás fazer tudo que eu faço, porque eu gosto do que eu faço. Isso é um privilégio também. Então, é um privilégio, né? Mas se a gente for parar para pensar e não entrar nessa competição desmedida, enlouquecida, você vai ver que qualquer um de nós podemos ter esse privilégio. Ok, muita gente precisa estar trabalhando em determinadas áreas para poder alcançar alguma coisa, mas olha só, eu estou trabalhando nessa área, mas eu estou estudando a psicologia que eu gosto. Em algum momento eu vou trabalhar na minha área e vou sobreviver dela. Então, o que dá saúde, né, mental é você poder ter isso. Hoje eu estou trabalhando, sei lá, hoje eu estou trabalhando como cabeleireira no salão, mas eu estudo psicologia. O meu trabalho como cabeleireira no salão é extremamente importante, porque está me dando condições de buscar aquilo que eu quero. Né? Não é um positivismo deslavado, mas se eu também não puder ser grata com aquilo que eu sei, dentro da questão das competências socioemocionais, existe a felicidade. Né? É um aprendizado. Felicidade é eu poder estar feliz com aquilo que eu tenho aqui e agora. Que isso vai me ajudar a ser uma pessoa mais tranquila, com menos ansiedade e buscar aquilo que eu quero. Né? Senão eu estar me comparando, e isso fica difícil. Em 2013, eu tive acesso a um artigo, depois se eu encontrar, eu encaminho para você, sobre um grupo de empresários que criaram uma rotina, eles chamavam o Clube do Nadismo. É fazer nada. Né? Às vezes, a gente precisa fazer nada, ficar no ócio mesmo. O ócio também é produtivo, também é saudável. Não viver no ócio o tempo todo, óbvio, mas assim, lembra o domingo que você falou? Ou cheguei em casa depois de um dia de trabalho, eu não quero nem ver se meu dia foi produtivo ou não naquele momento. Eu quero fazer nada. É nada. Eu não vou estudar, não vou trabalhar, eu não quero fazer nada. Eu vou sentar aqui no meu sofá, ou deitar na minha cama e ficar sossegado. Amanhã eu acordo mais cedo, se eu acordo às 8, vou acordar às 7, e aí eu vou rever minha agenda, vou olhar quais são as minhas prioridades, aquilo que eu dei conta de fazer, aquilo que eu não dei, por quê, né? E vou reorganizar. Então, uma coisa que eu falo muito, aí para fechar essa parte, é que nós precisamos nos programar. Não ficar reféns de uma rotina assim, mais
Entender as nossas prioridades, os nossos porquês, quais são os nossos objetivos, e aí eu crio motivação para seguir. Né? Aquilo que eu estou buscando sim, é relevante? Né? É mensurável? Será que eu não estou viajando demais nessa minha expectativa? Porque se eu for muito longe e eu não der conta, eu vou me frustrar. E eu vou me frustrando, porque a minha expectativa está muito grande, né? Por exemplo, eu tenho uhum, expectativa de correr sim, 50 quilômetros. Se eu acordar de manhã e tentar correr 50 quilômetros, eu não vou dar conta. Eu tenho que correr um, né, sim, 2, 5, e treinando e aumentando. Então, é esse planejamento que eu digo que a gente tem que estabelecer. Né? E ver, correr 50 sim. quilômetros é mensurável hoje? Não, não é. É atingível hoje? Não, não é. Né? E se eu tentar direto, E tem. aceitar isso, né? Né? Qual é a minha preparação para isso? Então, eu tenho que ir aos pouquinhos. Sim, E o fazer nada faz parte disso, tá? Eu preciso também. A gente, a gente não desliga a máquina? Ah, vou desligar um pouco esse computador, ficou muito tempo ligado, ele aham, precisa descansar? A gente também, sim, né? A nossa mente também. Então, a gente precisa do sossego. sim, sim. Isso é muito interessante. Eu acho que quem consegue praticar isso daí encontra a sabedoria, né? Eu vi uma definição de sabedoria do professor Clóvis de Barros Filho, que eu achei linda a definição dele. Ele fala que sabedoria é quando você consegue viver o que você reflete acerca da vida. Por exemplo, eu faço uma reflexão acerca da vida, o que é a vida, o que ela simboliza para mim, qual é o melhor trato que eu dou na vida, etc. E quando isso se torna um comportamento, digamos assim, né? Aí ele dá um exemplo interessante da monja Coen, e claramente a reflexão acerca da vida dela se transfere em comportamento, né? Dá uma perceber. Então isso daí é sabedoria. Quando a gente consegue trazer o que a gente pensa, as nossas reflexões através do nosso dia a dia, né? E galera que está assistindo, vocês podem mandar perguntas. Vamos sugar os conhecimentos da Kátia. Vamos aproveitar, gente. Não é sempre que a gente tem uma psicóloga aqui, não. Mandem perguntas. Podem mandar perguntas. Eu estou com o meu WhatsApp aberto aqui no computador. Se vocês quiserem mandar mensagem no WhatsApp também, né? Não sei. Vê o que é melhor para vocês. Manda perguntas. A live ela vai ficar salva no meu canal no YouTube, que é Raul Psico, o meu canal no YouTube, vai ficar salva lá também. Pode mandar perguntas acerca de saúde mental, de professores e etc. Tô vendo aí alguns amigos aí, o Teixeira Ederli tá falando aí também. O Teixeira é um amigo meu padrinho de casamento. Tem algumas pessoas também que eu já vi, eu vi a Leia aí também. A Leia ela é professora. Cara, esse conteúdo está sendo muito bom para os professores sério, minha mãe está aí também. E sério, esse conteúdo tem que ser passado para todo mundo. Todo mundo tem que assistir isso daqui é demais. E fazer, né? Não é só obesidade cerebral. Se a gente vê muito conteúdo, a gente só fica com obesidade cerebral e não aprende nada, não pratica nada, né? Kátia, me diz uma coisa, né? Pra gente que estuda aí psicologia aí, nessa relação, porque a gente sempre é professor, a gente não é, pode não ser professor ali de universidade, da escola, né? Mas a gente sempre está ensinando as pessoas com o nosso comportamento, com as nossas falas, né? A gente vê que também existe um peso quando se trata de um psicólogo. Às vezes você fala uma coisa, às vezes minha esposa pode ter falado a mesma coisa, mas você, na posição de psicólogo, existe um peso a mais, existe aquela responsabilidade, né? E você, como psicóloga, o que falaria para nós, assim, ó, alunos e professores, nessa relação entre aluno e professor?
o que você falaria pra gente? Assim, meu, dá mais atenção ao professor. Qual que são os conselhos que você nos daria? Olha, Raul, essa é uma questão bem complexa, né? Complexa, né? Complexa? Porque assim, se a gente olhar pelos polos, né? Um professor, o outro aluno, a gente vai ter falas que talvez não sejam muito satisfatórias para o conjunto. Mas eu acredito que tem uma palavrinha que ela é muito importante na vida de todo mundo, que é o respeito. Então nós precisamos respeitar uns aos outros mutuamente. O professor precisa ser respeitado naquilo que ele construiu, né, no conhecimento que ele tem, no conhecimento que ele pode nos dar, né, trocar com a gente. Ele tem que ser respeitado naquele dia a dia, né? Tudo que ele está fazendo para poder transmitir para a gente mais conhecimento, certo? Uhum. Também tem que ser respeitado como pessoa, porque aquele professor que está ali falando com a gente, de repente ele está deixando um filho doente, um problema familiar, né, um gosto pessoal, uma festa que ele tinha que, né, gostaria de ir para estar ali naquele momento. Também existe uma pessoa ali, né, não é só um professor. E para o professor, né, essa questão de respeitar o aluno também, né, na sua diversidade, nas suas capacidades, nas suas competências, porque o aluno também é um ser, né, traz toda uma história com ele, também tem competências e conhecimentos diferentes. Como a gente falou aqui, são saberes diferentes. Às vezes, um professor de 50 anos, ele tem muito conhecimento. Mas aquela aluna ou aquele aluno de 15 tem uma história de vida que nos 50 anos desse professor, ele nunca viveu. Mas aquele aluno de 15 anos Sim. já viveu coisas assim incontáveis. E isso também tem que ser respeitado. Ele também traz uma sabedoria de vida. Né, no alto dos seus 15 anos, e talvez ele não saiba a matemática, a português, a história, a geografia, mas ele sabe da vida coisas que talvez aquele professor não saiba. E isso precisa ser respeitado. E se a gente Verdade. consegue essa interação com o outro, né, a convivência fica mais fácil, o ensino e a aprendizagem ficam muito mais fácil. Né? E não estou falando ensino do professor e aprendizagem do aluno, eu falo ensino e aprendizagem dos dois lados. Uhum. Porque eu digo que eu aprendo Sim. todos os dias com os meus pacientes coisas inúmeras. Tem coisas que eu talvez jamais saberia se o meu paciente não me contasse, até da minha profissão. Né? Tem coisas que os pacientes trazem que eu falo, caramba, Interessante. como essa pessoa conseguiu isso? Né? E então eu vou tentar entender melhor qual foi o caminho que ele seguiu e de repente eu aprendi com ele e vou ensinar para o outro. E é isso que a gente tem que ir levando, porque o aluno me ensina Sim, como ensinar, entende? Então a gente tem que sair dos nossos pedestais, sim. né? Eu penso que é mais ou menos isso. E isso é muito lindo que você falou, porque eu li esses dias um livro do Rubem Alves e ele fala que a escola que eu sempre sonhei, se eu não me engano, o livro do Rubem Alves, ele fala que foi em Portugal, foi visitar uma escola em Portugal. Depois de toda essa ideia de sala inversa que fala, né? Que o professor ele não fica mais naquela posição do detentor do saber e os alunos não ficam sentados como na escola militar, digamos assim, né? Porque todo esse modelo de escola, de sala de aula, foi tudo constituído pós-guerra e tal, né? Então, ele foi numa escola em Portugal. Aí ele chegou lá na escola, foi ver como é que diziam que era a melhor escola do mundo e tal, né? E era uma escola que ele tinha no sonho, mas só que ele nunca tinha visto presencialmente aquilo, né? Aí ele chega lá na escola, ele tá andando no jardim com o diretor da escola e as crianças estão brincando assim no jardim, tem aquelas rodinhas e tal, né?
Aí ele fala assim, o Rubem Alves fala assim pro diretor, fala, então na hora que começar a aula, aí você me dá um toque que eu vou dar uma olhadinha. O diretor fala, não, a aula já tá rolando já. A aula já começou, porque a gente entendeu que ensinando a gente aprende muito mais. Paulo Freire diz que o papel do professor é até um papel egoísta, digamos assim, né? Que ele sabe que quanto mais ele ensina, mais Uhum. ele aprende. Então, eu ensino não só para transmitir o saber, eu ensino porque eu amo saber, então eu quero aprender mais. Então, eu ensino para aprender mais. É loucura. E o Rubem Alves lá falou, cara, e assim, as crianças, uma ensinando a outra, uma aprendeu uma coisa e ensinando a outra, e não tem aquela prisão de você falar assim, não, a grade da escola é essa, hoje você vai aprender, mas eu não quero aprender isso. Mas hoje você vai aprender isso. Ah, você tirou nota ruim em tal matéria, você vai estudar só essa matéria que você tirou nota ruim. Mas ele pode ser um especialista nessa outra matéria que ele está vindo muito bem, né? E bababá, enfim. Mas a gente tem 5 minutos finais aqui ainda. Faltam 5 minutos para acabar a live. E o papo tá muito gostoso mesmo. Com certeza terão outras lives com outros assuntos. Com você, Kátia, que eu achei você Ah, muito muito obrigada. simpática. E, e assim, deixa algumas considerações finais aí que você queira falar da saúde mental dos professores e também no geral para ajudar a galera aí que está assistindo. Tem 10 pessoas com a gente a meio-dia, em plena segunda-feira, cara. Isso é Verdade. muito bom, muito interessante. Deixa umas Raul, considerações para essa galera aí para melhorar o dia quando delas. eu fazia faculdade, há alguns poucos anos atrás, na aula de didática, nós lemos um texto e eu penso que talvez falar sobre ele aqui seja importante. Então, uma criança vai para a escola, né? E a professora pede para que as crianças desenhem uma flor. E essa criança vai desenhar uma flor e a professora diz: não, não, a flor não é dessa cor. Né? E aí passa do dia, a professora pede que as crianças desenhem uma casa. Vamos desenhar uma casa. E aí a criança vai desenhar a casa e a professora: não, 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 telhado não é dessa cor. Né? E assim vai indo. Os anos vão passando e essa criança que está lá na pré-escola passa para uma escola muito maior, né? Com um método de ensino diferenciado, e chega na aula e a professora, primeiro dia de aula, a professora diz assim: vamos fazer um desenho. Né? E a criança fica lá, parada. Então a professora observa aquela atitude, né? Aquele comportamento, e chega na criança e diz assim: por que você não está desenhando? E ele diz assim: eu estou esperando você me dizer o que desenhar e de que cor. Né? Então, eu penso que como recado final aqui, nós precisamos entender quem somos, né? Por que estamos nessa profissão, qual é os nossos porquês, né? E entender que o outro também tem a sua liberdade, também tem os seus porquês, também tem as suas sabedorias. Então, se a criança está desenhando, seja lá o que for, primeiro, eu não tenho que dizer para a criança o que desenhar, né? Eu estou fazendo uma analogia, óbvio. Eu estou pedindo para ela desenhar e eu vou ter que aceitar aquilo que ela trouxer, certo? E se ela está desenhando uma nuvem cor-de-rosa, uma árvore roxa, é aquilo, a construção que ela pode trazer naquele momento, e aquilo é muito legal, né, porque é dela. E a partir daí eu vou conhecer melhor também aquela criança e vou conhecer melhor outras formas de ensinar aquela e outras crianças. Então, observação, paciência, né, autoconhecimento, valorização do outro, né, e respeito, muito respeito. Eu tenho que ensinar matemática, eu tenho que ensinar o português, eu tenho que ensinar as gramáticas, eu tenho que ensinar tudo isso.
mas a forma que eu vou transmitir isso para o outro vai me dizer muito mais do que, né, eu estabelecer. Claro, eu vou construir, vou tentar, mas eu tenho que observar e ver também os outros estão me trazendo, né? São saberes diferentes e a gente tem que seguir por aí. Muito top, Kátia, muito top. Essa questão da projeção da criança no desenho. A gente está estudando isso também, né, na aula de psicanálise. E isso é tudo muito lindo e dariam horas de live. Mas gostaria de encerrar a live aqui, mas eu queria tirar um print antes. Posso tirar Claro, um print? eu tô meio Posso tirar um escurinha aqui, print mas tá bom. Não, tá bom. Dá um sorrisão. Eita, deu ruim aqui. Calma aí. Eu vou tirar um print legal. Aê, Raul, pronto. Kátia, muito eu agradeço obrigado imensamente o convite de por ter. vocês. Ederli, uma pessoa Sim, maravilhosa. Acredito que vocês serão profissionais divinos, né? Que vocês estão no caminho bem consciente daquilo que vocês estão fazendo, viu? Eu agradeço muito aí o convite de vocês. sim, muito obrigado. A Ideli é minha professora de português particular, né? Você sabe muito bem disso, que ela dá aula de inglês, dá aula de português. E eu falei para ela, eu falei, era para você estar aqui falando aqui, que eu sou, por enquanto, estou drástico ainda nessas áreas, mas a gente chega lá. Mas muito obrigado por tudo, por ter disponibilizado esse tempo. E eu vou deixar a salva a live, aí você também compartilha aí com as suas amigas, Vou com seus colocar no nosso colegas, canal. tá bom? Muito obrigado. Sim, sim, vai ser muito legal. Muito obrigado, Ederli. Tamo junto aí. A Ederli não está participando aqui da live, mas aqui Sim, está nos sim. comentários aqui, né? Dizendo nós que agradecemos. Aí E é isso ai, aí. perdi aqui, Gucci, ele está falando aqui que um homem que está em paz não quer guerra com ninguém. É isso mesmo. Que cada um É isso mesmo. possamos encontrar a nossa paz. Sim, é isso. Essa é a mensagem e fica isso para todo mundo, tá? Muito obrigado, Kátia. Até a próxima, até mais, tá? Bom Obrigada serviço para você, bom para trabalho, vocês boa também. semana. Obrigado. É isso aí, galera. Vocês gostaram da live? Gostaram do assunto? Deixa um feedback aí depois no direct, nos comentários. Na verdade, já era até para ter caído essa live, já passou um minuto. Mas o Instagram está sendo bondoso conosco. Tá? Muito obrigado, faz parte do trabalho acadêmico entre ele e eu. A gente vai disponibilizar outros vídeos para todo mundo fazer, para todo mundo assistir no YouTube. Vamos disponibilizar livreto para download. O livreto tem 30 páginas, excelente, excelente. E esse será o primeiro de muitos trabalhos, tá? Valeu, Ederli. Valeu, galera aí. Até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, Leia. Leia, muito importante você estar aqui. Fiquei muito feliz de te ver aí na live. Tá? Vou terminar aqui que eu também vou voltar aos meus afazeres.